Oi, queridos alunos. Na aula passada, essa é a nossa segunda aula de citologia, e na aula anterior a gente encerrou diferenciando uma célula procariótica de uma célula eucariótica. No começo dessa aula, a gente já começa agora diferenciando uma célula animal de uma célula vegetal. É bem verdade que muito do que uma célula animal tem, uma célula vegetal também tem, já que ambas são células eucarióticas, ok? Então a gente vai focar no que é exclusivo, né? O que uma tem e todavia a outra não, né? Então vamos começar essa diferença entre célula animal e célula vegetal com as estruturas exclusivas da célula animal em relação à célula vegetal, ok? Então levando em consideração, lógico, uma célula de um vegetal superior, ok? Uma célula de uma angiosperma, ok? Vamos lá. Então, a célula animal tem glicocálix, ok? A célula vegetal não. O glicocálix, ele é um conjunto de oligosacarídeos e polissacarídeos presos à membrana. Então, veja, eu tenho a membrana e por fora da membrana eu tenho esses oligosacarídeos, né? E esses polissacarídeos formando o glicocálix, tranquilo? Esse glicocálico dá uma proteção a mais à célula animal. Não é uma proteção zona, mas dá uma certa proteção. A célula vegetal não tem esse glicocálix, ok? Outra característica da célula animal é uma membrana plasmática com colesterol. Até porque o colesterol é algo exclusivo dos animais. Só os animais têm colesterol. Nunca que uma membrana plasmática vegetal teria colesterol, ok? E aí nós temos também duas organelas que só as células animais possuem, que são os lisossomos, que é uma organela relacionada à digestão intracelular, e o centríolo, que é uma organela ligada ao citoesqueleto, ok? Toda célula, quer dizer, as células animais têm um par de centríolos lá no centrosoma ou centro celular. As células dos vegetais superiores não têm esses centríolos, ok? Vamos adiante. Então, agora, quais são as estruturas exclusivas da célula vegetal em relação ao animal? Começa com a parede celular de celulose. Nossas células animais têm a glicocálix, ok? Aqueles oligo e aqueles polissacarídeos presos à membrana. A célula vegetal vai ter uma parede celular de celulose, uma parede celulósica, que é bem mais resistente, ok? Que o glicocálix, ok? Além disso, a membrana plasmática da célula vegetal vai ter ergosterol em vez de colesterol. Ergosterol é outro esteroide, ok? E é a provitamina D2. Olha, e também nós temos aí duas organelas que a célula vegetal vai ter e a célula animal não, que são os cloroplastos, que é uma organela relacionada à fotossíntese, e o vacúolo de suco celular, que na célula vegetal adulta é bem grande, né? Chegando a ocupar 80% do protoplasma, né? Empurrando o núcleo, inclusive, para a periferia. Então, essas organelas só a célula vegetal possui. Eu acho interessante que os alunos, e eu não sei de onde é que eles tiram essa ideia, que célula vegetal tem cloroplasto e célula animal tem mitocôndria. Nada a ver. A célula vegetal tem cloroplasto e mitocôndria e a célula animal tem só mitocôndria. Até porque mitocôndria e cloroplasto, eles não têm função antagônica, né? O cloroplasto tem a ver com nutrição, com produção de alimento. Se você tem cloroplasto, você produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Se você não tem cloroplasto, como uma célula animal, você não produz seu próprio alimento, né? Estou sendo simplista, lógico, e você vai ter que comer, ok? Já a ter ou não mitocôndria numa célula eucariótica quer dizer fazer ou não respiração aeróbica. Tem a ver com respiração, portanto, se você tem mitocôndria, você vai, no interior dessa mitocôndria, vai fazer respiração aeróbica. Você vai pegar aquele alimento que você comeu ou que você mesmo produziu e dela vai tirar energia, né, utilizando oxigênio, respiração aeróbica, ok? Então, tirem isso da cabeça. Célula vegetal tem mitocôndria e cloroplasto, e célula animal tem apenas mitocôndria. Tranquilo? Vamos que vamos. Agora a gente vai falar das estruturas de uma célula eucariótica, ok? Vamos lá.
Então, pessoal, a gente vai estudar as estruturas de uma célula eucariótica de fora para dentro, ou seja, vamos falar da membrana plasmática, depois do citoplasma, vamos findar com o núcleo. Tranquilo, pessoal? Então, veja só. Então, a membrana plasmática, a gente começa com a composição química, né? Há de muito, vocês sabem, desde lá do infantil, lá do Fundamental 1, que a membrana plasmática é lipoproteica, ou seja, que a membrana plasmática é formada por fosfolipídios mais proteínas, ok? Não só a membrana plasmática, mas todas as membranas de uma célula, ou seja, as membranas plasmáticas, as endomembranas, ok? Todas as membranas de uma célula é lipoproteica, ou seja, é formado de fosfolipídios e proteínas. E de toda e qualquer célula, viu? Seja uma célula animal, uma célula vegetal, uma célula eucariótica, uma célula procariótica, toda e qualquer célula, a membrana plasmática e todas as membranas celulares lipoproteica, fosfolipídios mais proteínas. Professor, mas como é que esses fosfolipídios, como é que essas proteínas estão organizadas a fim de formar essa membrana plasmática? Segundo o modelo do mosaico fluido de Singer e Coulson, a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios com proteínas encaixadas. Veja só, esse desenho nos ajuda bastante. Esse desenho é de uma célula animal. Eu pego um pedaço da membrana plasmática e dou um zoom, né? E percebo que a membrana plasmática é uma camada de fosfolipídio, outra camada de fosfolipídio, ou seja, duas camadas de fosfolipídios, até porque os fosfolipídios, por sua natureza, se organizam em bicamada. A gente viu lá em bioquímica, na ocasião, que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas ou anfifílicas, né? Elas têm uma região solúvel em água, que são os fosfatos, que é representado por essas bolinhas, né? E a região hidrofóbica, que tem aversão à água, que é a região dos ácidos graxos, que é esses rabinhos. Então, quando a gente coloca os fosfolipídios em água, por sua natureza, eles se organizam em bicamada porque eles ficam com a região hidrofílica para fora, que são as bolinhas, em contato com a água, e as regiões hidrofóbicas, que têm aversão à água, que são os rabinhos, para dentro e mais distante da água possível. Mas, além dessa bicamada de fosfolipídio, eu tenho proteínas encaixadas. Essas proteínas, elas não estão estáticas, estanques, né? A gente olha para a imagem, a gente tem a falsa impressão de que, falsa ideia de que as proteínas elas são estáticas na membrana. Pelo contrário, as proteínas elas estão à deriva. É o modelo do mosaico fluido, ou seja, um fluido, é um óleo, que é a bicamada de fosfolipídio, e um mosaico de proteínas à deriva desse fluido. Okay? Então, essas proteínas estão que nem uma boia numa piscina, à deriva. Okay? Perceba que realmente aqui é uma célula animal, porque além da bicamada de fosfolipídios e das proteínas encaixadas, eu tenho essas coisinhas amarelinhas aqui. Essas coisinhas amarelinhas é o colesterol. Okay? Aqui é uma célula animal. Além disso, ó, eu tenho aqui ó, um oligosacarídeo preso à proteína, aqui formando o glicocálix, beleza? Então, realmente é uma célula animal, ok? Vamos adiante. Aí, a gente poderia se perguntar, professor, essas proteínas da membrana, elas estão lá só de enfeite? Será se a membrana era uma bicamada de fosfolipídio e Deus percebeu que era muito sem graça e colocou ali umas proteínas para enfeitar? Não, as proteínas ali não estão só de enfeite, ela tem funções, importantes funções. Vamos citá-las? A primeira função que eu posso citar para vocês é a função enzimática, ou seja, biocatalisadora. Então, ou seja, existem reações químicas que acontecem na superfície de membrana. E essas reações químicas só acontecem na superfície de membrana porque tem algumas proteínas da membrana, né, que servem para catalisar essa reação química, ou seja, com função enzimática, ok? Outra função das proteínas da membrana é prender moléculas. Veja o glicocálix. O glicocálix é formado de oligosacarídeos e polissacarídeos presos também às proteínas da membrana. Então, as proteínas da membrana também servem para prender coisas na superfície da membrana, tanto na superfície interna
quanto na superfície externa, no caso do glicocálix, ok? A outra função da proteína da membrana é receptor de sinais químicos. Por exemplo, receptor de hormônios, ok? De neurotransmissores, ok? Lá nas células de defesa, as interleucinas. Então, veja bem, quando uma glândula endócrina secreta seu hormônio na corrente sanguínea, como é que esse hormônio sabe qual é a célula-alvo? A célula-alvo é a célula que tem receptores para aquele hormônio. Então, o hormônio se encaixa no receptor da membrana plasmática, causando uma modificação na fisiologia daquela célula, beleza? E esse receptor do hormônio nada mais é do que uma proteína, né? Função de receptor de sinais químicos. Por exemplo, um vírus. O vírus ele só entra na célula se a célula tiver proteínas receptoras para as proteínas de seu capsídeo ou de seu envelope. Então, tem proteínas do envelope ou no capsídeo do vírus que se encaixam em receptores da membrana, permitindo a sua entrada naquela célula, né? Que é função de receptor, ok? Aí, ó, botei prender molécula 2 vezes, desculpa, foi mal. Sim, professor, e quanto de proteína tem uma membrana plasmática? Né? 50-50, né? Então, em via de regra, 50% do peso de uma membrana plasmática é de proteína e 50% é de fosfolipídio, ok? Lógico que no geral. Mas tem por exemplo, a membrana interna da mitocôndria. A membrana interna da mitocôndria tem cerca de 80% de 80% do peso em proteínas, porque lá nas cristas mitocondriais acontece a a cadeia transportadora de elétrons, ok? Ou a cadeia respiratória. Então precisa muito de proteína ali para tudo aquilo ali acontecer, ok? Mas em via de regra é 50-50, 50-50, ok? Vamos adiante. Então, pessoal, agora vamos para as proteínas com função de transporte. Ah, rapaz, eu sabia qual eu estava esquecendo. Então, quando eu falei das funções das proteínas, vamos lá. Proteína da membrana plasmática tem função enzimática, permitindo que reações aconteçam na membrana. Prende moléculas, ok? Tem função de receptora e tem função de transporte. Tem proteínas que transportam coisas para dentro da célula ou para fora da célula. Eu repeti, eu sabia porque estava faltando uma, né? Graças a Deus que o slide da frente fez eu lembrar. Então, veja só, as proteínas com função de transporte lá na membrana plasmática. As proteínas com função de transporte, ou seja, proteínas como o próprio nome denuncia, que transporta coisas para dentro da célula ou coisas para fora da célula, elas podem ser proteínas canais ou proteínas carreadoras. Professor, o que são essas proteínas canais? As proteínas canais são proteínas que formam um ducto, né? Que se abre temporariamente para substâncias entrarem na célula ou substâncias saírem da célula, ok? E essas proteínas canais estão relacionadas com o transporte passivo chamado de difusão facilitada, ok? Então, essas proteínas canais, elas formam ductos que elas se abrem temporariamente ou por um estímulo químico ou por um estímulo elétrico, e quando elas se abrem, a substância atravessa a membrana a favor do gradiente de concentração, indo de onde tem mais para onde tem menos. Por isso que ela está relacionada com o transporte passivo chamado de difusão facilitada. Tranquilo? Então, veja só. Já as proteínas carreadoras, elas não se abrem temporariamente, elas sempre estão trabalhando, ok? Sempre trabalhando, levando coisas para dentro, levando coisas para fora. Ou a favor do gradiente ou contra o gradiente. Ou seja, se é a favor do gradiente, transporte passivo. Se contra o gradiente, transporte ativo. Ou seja, as proteínas carreadoras, elas sempre estão jogando coisas para dentro, ou elas sempre estão jogando coisas para fora, ok? Ou de forma passiva ou de forma ativa, ok? Tranquilo? Então ela participa tanto do transporte passivo, difusão facilitada, quanto do transporte ativo, né? As famosas bombas. Mas isso aí eu vou falar já já para vocês, ok? Então veja,
As proteínas, essas tais proteínas carreadoras, né, elas podem ser, ou seja, moral da história, as proteínas canais só participam do transporte passivo, só da difusão facilitada, e elas abrem temporariamente por estímulos químicos ou estímulos elétricos. As proteínas carreadoras tanto participam da transporte passivo, a favor do gradiente de concentração, quanto do transporte ativo, contra o gradiente de concentração, ok? E elas não abrem temporariamente, elas sempre estão trabalhando, sempre jogando coisas para fora, coisas para dentro, a favor ou contra o gradiente de concentração. Então, as proteínas, essas tais proteínas carreadoras, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser uniporte, simporte ou antiporte. O que significa uma proteína carreadora uniporte? Uma proteína carreadora uniporte é aquela que transporta uma substância, apenas uma substância, e apenas num sentido, ok? Então, transporta apenas uma substância em apenas um sentido. Então, as proteínas que carregam a glicose, né, em todas as células de nosso corpo, menos no intestino delgado, elas são uniporte, porque elas só transportam glicose, essa proteína carreadora, e sempre para dentro da célula. Sempre para dentro da célula. Okay? Então, em todas as células do nosso corpo, menos nos enterócitos, menos nas células do intestino delgado, a proteína carreadora que transporta a glicose é uniporte, porque só transporta a glicose e só no sentido para dentro da célula, ok? Simporte, sim significa junto. Simporte é quando a proteína carreadora transporta duas substâncias e no mesmo sentido, beleza? Então, transportam simultaneamente duas substâncias e no mesmo sentido, ok? Então, galera, ou seja, ela vai carregar uma coisa para dentro da célula e simultaneamente esse carreador vai transportar outra junto, ok? Um exemplo disso é as proteínas carreadoras que transportam a glicose lá nos enterócitos, ok? Porque ela faz isso junto com o sódio, ok? Ou seja, ela manda o sódio para dentro e junto com o sódio manda a glicose, ok? Isso é importante porque sempre vai ter muita glicose fora, muito sódio fora da célula. Então, toda vez que o sódio entra lá nos enterócitos, junto com o sódio, a mesma proteína carreadora que leva o sódio, leva a glicose, ok? Então, lá nos enterócitos, a proteína carreadora que leva a glicose, ela é simporte, porque ela leva tanto a glicose quanto o sódio simultaneamente, ok? Para dentro da célula. Olha, então, simporte. E antiporte é aquela que leva duas substâncias. Então, simporte transporta simultaneamente duas substâncias, tipo lá os heterócitos, que tem proteínas carreadoras que transportam duas substâncias, a glicose e o sódio, e no mesmo sentido, ambas para dentro da célula, ok? Que o sódio quer entrar, aí a glicose pega carona e entra junto com o sódio, né? E antiporte também leva duas substâncias, só porque em sentidos inversos, né? Transportam simultaneamente duas substâncias, só porque em sentidos inversos. É a bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio, que a gente vai ver mais na frente, com calma, nós temos, quem faz isso são proteínas carreadoras que são antiportes, né? No momento que ela transporta 3 sódios para fora, transporta 2 potássios para dentro, né? Então, transporta sódio e potássio, só que em sentido contrário. O sódio para fora e o potássio para dentro. Antiporte, em sentido contrário. Vamos ver, eu acho que eu tenho uma imagem aqui que ajuda a gente a entender isso com mais cautela. Então, pessoal, veja só. Então, aqui eu tenho, né, uma proteína, um exemplo de uma proteína carreadora, né? E aqui eu tenho um exemplo de uma proteína canal. Perceba que a proteína canal, ela está fechada, aí ela precisa de um estímulo químico ou de um estímulo elétrico, né, para ela se abrir, ok? Aí a substância atravessa de onde tem mais para onde tem menos, tranquilo?
Agora, essas proteínas carreadoras, elas podem ser uniporte, né? Transporta apenas uma substância e num sentido, né? Tranquilo? Como as proteínas carreadoras da glicose na imensa maioria das células do nosso corpo. Elas podem ser simporte, né? Como as proteínas carreadoras que transportam glicose lá nos enterócitos, que transporta a glicose junto com sódio para dentro da célula, os dois juntinhos, simporte, né? E antiporte quando leva duas substâncias, só que em sentidos contrários, né? No momento que joga uma para fora, ao mesmo tempo joga uma para dentro, como a da bomba de sódio e potássio, que joga o sódio para fora, 3 sódio, ao mesmo tempo joga 2 potássios para dentro. Tranquilo, galera? Então vamos adiante, só mais um slidezinho, a gente encerra essa aula para não ficar muito longa. Então, pessoal, vou só diferenciar os tipos de transporte na membrana e a gente trabalha melhor esse assunto na próxima aula. Então, primeiro vamos falar da permeabilidade da membrana. Professor, a membrana isola a célula? Não, porque se a membrana isolasse a célula, a célula morreria. Porque a célula precisa tirar coisas do ambiente, como por exemplo oxigênio, nutrientes, e precisa jogar para o ambiente os restos do metabolismo. Então, a membrana plasmática não pode isolar a célula. Mas também a membrana plasmática não deixa qualquer coisa entrar e qualquer coisa sair. Então, a membrana plasmática, na verdade, ela é semipermeável. Ou ela é dita com uma permeabilidade ela é semipermeável ou ela é dita com uma permeabilidade seletiva. Por quê? Porque ela seleciona o que pode entrar na célula e o que pode sair da célula. Até porque isso é importante para permitir que o meio intracelular seja diferente do meio extracelular e compatível com o metabolismo, ok? Então, se a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, ou seja, se acontece transportes na membrana, quais são os tipos de transporte que acontecem na membrana? A gente pode dizer que existem dois tipos de transporte na membrana, o transporte passivo e o transporte ativo. Ô tio, o que é um transporte passivo? Transporte passivo é quando, para esse transporte acontecer lá na membrana, para dentro da célula ou para fora da célula, né? Não há gasto de energia, não há investimento de ATP nesse processo. Mas por que não há investimento de energia? Porque a substância atravessa essa membrana a favor do gradiente de concentração. E o que é ir a favor do gradiente de concentração? É ir de onde tem mais dessa substância para onde tem menos dessa substância. É o normal da natureza. O normal é as coisas irem de onde elas têm mais para onde elas têm menos. E quando isso acontece, ela está obedecendo o gradiente de concentração, não gasta energia e é transporte passivo. Veja que a membrana plasmática, uma substância está indo de onde tem mais dela para onde tem menos dela. Essa substância, portanto, está atravessando a membrana a favor do gradiente, é um transporte passivo. Ok? E o transporte ativo? O transporte ativo há gasto de energia, ou seja, a célula investe energia, investe ATP para esse transporte acontecer. Mas por quê? Porque a substância atravessa a membrana contra o gradiente, contra o normal, ou seja, ela vai de onde essa substância atravessa a membrana, indo de onde tem menos dela para onde tem mais. Ok? Aí vai contra o gradiente, aí tem que investir energia. Ok? Por exemplo, se essa seta tivesse ao contrário, ou seja, essa substância tivesse indo nesse sentido, ela estaria indo contra o gradiente de concentração. Isso só aconteceria se a célula investisse energia. Seria o dito transporte ativo, ok? A gente diz que o transporte passivo é assim passivo porque segue o fluxo, né? É como se você batesse a campa da aula e você levantasse da carteira e você simplesmente é levado pelos alunos que querem sair da sala, ok? Então, por isso que não gasta energia. Agora, o transporte ativo é como se você quisesse voltar para dentro da sala para pegar um apagador que você esqueceu. Aí, mano, você tem que gastar energia porque você tem que tirar todo mundo do sua frente para poder entrar na sala. Ok? Então é mais ou menos isso. Enfim, na próxima aula a gente vai trabalhar os tipos de transporte passivo e eu vou dar o exemplo de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. Ok? Aí a gente evolui também em outros temas. Então, pessoal, até nosso próximo encontro.